No Brasil, parece que nunca faltam CPIs. Nesse ano, uma das que mais chamou a atenção foi a CPI das Bets, que ganhou ainda mais os holofotes quando a influenciadora Virgínia Fonseca foi convocada para essa CPI como testemunha. Virgínia faz parte de um grupo de influenciadores que utilizou o alcance das suas redes sociais para fazer publicidade de apostas e jogos de azar. O nome dela foi citado em uma reportagem da revista Piauí. A matéria citou que o contrato de Virgínia com a casa de apostas Esportes da Sorte tinha uma cláusula que ficou conhecida como cachê da desgraça alheia. Quanto mais pessoas perdiam dinheiro com apostas na plataforma, mais ganhos ela obtinha. No parecer final da CPI das Bets, a influenciadora apareceu como um dos nomes acusados pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato. No entanto, o pedido de indiciamento de Virgínia foi rejeitado pela maioria dos senadores. E agora, a CPI dos pancadões em andamento na Câmara Municipal de São Paulo convocou no dia 28 de agosto o Thiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP. Thiago não é só uma figura da internet, ele é educador popular, formado em ciências sociais pela USP. Gente, quando você olha o depoimento do Chavoso na CPI dos pancadões, fica muito nítido como a elite política e social do país enxerga de forma completamente diferente quem vem da periferia e quem vem do topo da pirâmide. A forma como o Thiago foi tratado, em contraste com a recepção dada a Virgínia, escancarou de vez essa desigualdade. Quando se trata de gente pobre, negra, periférica, a abordagem é dura. Já quando o assunto envolve pessoas ricas, brancas, a história é outra. Na CPI das Bets, a Virgínia, uma mulher multimilionária, branca, chegou a desrespeitar uma senadora ao vivo. Durante o depoimento, ela reagiu com irritação a um vídeo apresentado por Soraya Tronic em que aparecia numa propaganda de 2022 para um site de apostas. Mas o que deveria ser um momento sério acabou virando quase um espetáculo de marketing. O depoimento da Virgínia foi tratado como show, teve tietagem, parlamentares pedindo foto porque são fãs. Na CPI das Bets, a Virgínia não foi colocada na posição comum de quem depõe. Ela não ficou sentada em uma mesa de frente para os parlamentares, numa posição de interrogada, prestando esclarecimentos. A influenciadora foi colocada ao lado dos parlamentares, quase como se fosse uma convidada especial ou alguém que participa da condução dos trabalhos. E esse gesto simbólico muda tudo, porque tira a influenciadora do lugar de investigada e a coloca em um lugar, em um status de privilégio. Em termos de imagem pública, isso passa uma mensagem. Ela não estava ali sendo cobrada de fato, mas participando de um espetáculo em que foi tratada como celebridade. E a diferença de tratamento entre a CPI das Bets e a CPI dos pancadões é gritante. Enquanto Virgínia foi colocada lado a lado com parlamentares numa posição de quase igualdade, o Chavoso foi posicionado abaixo, de frente para os vereadores, como quem está sendo julgado. Foi tratado como réu em audiência de defesa. E durante o depoimento na CPI em 28 de agosto, o Chavoso trouxe reflexões sobre preconceito contra os pancadões. Ainda assim, a sua fala resultou em um confronto com o vereador Rubinho Nunes, presidente da CPI, que chegou a ameaçar prendê-lo por suposto desrespeito. Eu acho que assistindo a alguns trechos dessa CPI dos pancadões, nós conseguimos perceber melhor como o Chavoso foi tratado. Vamos começar por aqui. Só para, antes de adentrar a pergunta, fazer um apontamento. Primeiro, eu fico feliz que o senhor acompanhe meus jingles de campanha. Só tem uma pequena discrepância. O meu jingle na campanha do ano passado eram 2 letras de funk, inclusive, usadas com ironia, justamente por utilizar o funk e apresentar aqui o combate aos bailes funk. Acho que o senhor não é um debate, só um apontamento. Só acho que não teve a perspicácia de compreender a ironia. Já no início do depoimento, o presidente da comissão, o vereador Rubinho Nunes, dá o tom de como o trabalho seria conduzido. Ele já começa com arrogância, tentando minimizar a inteligência, a capacidade do Chavoso. A fala, o senhor não teve a perspicácia de compreender a ironia, ela não é neutra. Ela é um enquadramento que desqualifica a capacidade intelectual dele, colocando o Chavoso no lugar de quem não entende, que precisa ser corrigido. Gente, essa postura é uma estratégia política simbólica. Quando o jovem negro, formado em ciências sociais pela USP, é chamado de sem perspicácia,
O que está em jogo não é apenas a ironia da frase, mas sim a tentativa de rebaixar a sua legitimidade como sujeito político. E a resposta do chavoso oportunismo desmonta esse jogo de poder, mostrando que ele não estava alheio ao que estava acontecendo. Só que ao reagir, ele é novamente silenciado. Isso não é um debate, ou seja, quando o chavoso contesta, a autoridade política do presidente da comissão apela para o controle, deixando muito nítido que aquele espaço não foi pensado para a escuta, mas sim para o enquadramento. E essa relação de poder continua. Olha esse trecho aqui. Em sua visão, onde termina a criminalização da cultura e onde começa a crítica legítima aos impactos sociais dos pancadões, especificamente? Começa na seletividade, né? Começa na hipocrisia, começa no fato de que os bailes funk e o funk em si são criminalizados, são tratados dessa forma, como se fossem ligados ao crime organizado, só eles supostamente causam perturbação de sossego, enquanto várias outras expressões culturais, movimentos artísticos e festas clandestinas não são tratados dessa forma. Então, se supostamente existe algum problema de suposta apologia a drogas, a crime, etc. Por que que isso recai, essa criminalização recai somente sobre o funk? Sendo que a gente vê isso presente em vários outros movimentos culturais, musicais, artísticos. A gente tem festas clandestinas acontecendo em vários lugares da cidade, na região central, ou mesmo festas que não são clandestinas, mas que causam muito barulho e prejuízo para as pessoas que moram naqueles locais. E não existe CPI para investigar isso, não existe criminalização contra isso. Então, o debate não é esse. O debate é unicamente com o intuito de criminalizar o funk e a população periférica. Porque se não fosse isso, se o debate realmente fosse interessado nessa questão de drogas, de tráfico, de festas clandestinas, outros lugares, outras festas, outros ritmos musicais estariam sendo aqui investigados também. E não é o que acontece. A gente só está vendo pessoas do funk sendo convocadas para estar aqui depondo. Bom, é interessante que os outros locais que o senhor menciona podem ser fiscalizados, porque pelo menos tem alvará. Mas o que o senhor faz exatamente nesse momento é o que a gente chama de whataboutism. O senhor simplesmente muda o objeto, o senhor tenta desviar o foco. É uma estratagema de Schopenhauer. O senhor tenta desviar o assunto e dizer que não há resposta ao ponto central. Mas para esclarecer ao senhor, a CPI aqui não é para investigar sertanejo, pagode, música clássica. O objetivo é claro. Investigar a omissão do poder público nos pancadões e festas clandestinas que geram perturbação de sossego, tráfico de drogas, exploração de menores. Quem levanta outros gêneros musicais pratica o que eu disse, o whataboutism. Mudar o assunto porque não consegue defender o ponto central, o problema concreto. Pancadão não é meramente música, é logística do crime. Quem confunde só quer criar um subterfúgio para proteger a narcocultura e manter o estado atual das coisas. Mas, prosseguindo com as perguntas, em live recente, o senhor afirmou pela ordem, presidente. Não há desordem. Pela ordem. Não há desordem, doutor. Eu estou prosseguindo com as perguntas. Não, pela ordem, só uma parte. Qual o fundamento? Não, é porque... qual o fundamento regimental da questão de ordem? Não, então, pela sua fala anterior, você sempre questiona ele, mas faz considerações a respeito das perguntas e, assim, como presidente, você deve conduzir isso e ser bem objetivo em relação às perguntas, não a sua opinião pessoal acerca do baile funk, etc, entende? Bom, então, até mesmo pela boa condução e cordialidade aqui que deve haver entre Vossa Excelência e a testemunha, eu peço que se atenha somente às perguntas e objetividade. Eu agradeço, mas não vou atender o requerimento do doutor, porque isso aqui não é um julgamento em um tribunal, é uma comissão parlamentar de inquérito. Uma comissão parlamentar de inquérito é conduzida por parlamentares. Talvez os senhores não conheçam, mas a essência do parlamento é justamente falar. Os representantes do povo eleito têm a oportunidade na CPI de proceder qualquer ponderação em qualquer momento. A pergunta está sendo feita objetivamente ao seu cliente, tanto que ele respondeu. Eu posso elaborar ponderações assim como qualquer pessoa pode elaborar ponderações a respeito da fala no momento que for conveniente, doutor. E a gente vai percebendo ao longo do depoimento como a relação de poder está presente em cada detalhe na condução dessa CPI. Não se trata apenas de quem faz as perguntas e quem responde, mas de como as regras são manipuladas para afirmar autoridade e desqualificar quem ocupa o lugar de depoente. Um exemplo é quando o vereador questiona onde termina a criminalização da cultura e onde começa a crítica legítima.
À primeira vista, parece uma pergunta sofisticada, mas na prática ela já delimita o campo do debate. Estabelece que há uma suposta linha objetiva entre cultura e crime e que cabe ao depoente justificar por que o funk não estaria do lado errado dessa fronteira. O Chavoso, no entanto, devolve a questão ao lugar que ela realmente pertence, à seletividade e à hipocrisia. Ele mostra que o funk é tratado como sinônimo de crime, enquanto outras festas e gêneros musicais, alguns também associados a drogas, desordem e até estruturas do crime organizado, não sofrem qualquer tipo de investigação. E aqui o ponto central não é a existência ou não de problemas, mas a desigualdade no modo como diferentes expressões culturais são enquadradas. O vereador responde com uma manobra retórica. Acusa Chavoso de whataboutism. Esse termo, tomado de empréstimo do debate político e filosófico, é usado para desqualificar quem aponta padrões duplos, como se estivesse desviando do assunto. Na prática, o que o vereador faz é rotular para silenciar, evitando enfrentar o conteúdo. O recurso à figura de Schopenhauer reforça ainda mais essa simetria. Ao citar um filósofo europeu, o vereador reivindica para si o lugar de intelectual erudito, projetando autoridade e sugerindo que o seu interlocutor, o Chavoso, é incapaz de dialogar em alto nível. É a velha estratégia da elite brasileira, mobilizar símbolos da cultura letrada para subjugar vozes da periferia, vozes da população pobre. E essa assimetria se intensifica no momento em que o advogado de Chavoso pede uma questão de ordem para garantir objetividade nas perguntas. O presidente da comissão, em vez de acolher a formalidade regimental, repete que não há desordem e reafirma que, por ser uma CPI conduzida por parlamentares, ele tem liberdade para intervir, para falar o que quiser. Em outras palavras, o espaço é político, não jurídico, e por isso as regras de autoridade se moldam conforme o interesse de quem preside. E esse gesto mostra como os políticos, eles conseguem se blindar de qualquer contestação, tornando a audiência não um espaço de debate público, mas de reafirmação da hierarquia. E quando comparamos essa cena com a CPI das Bets, o contraste salta aos olhos. Virgínia, branca e multimilionária, não apenas foi tratada com muito mais cuidado, como também ocupou um lugar simbólico de prestígio. Sentou-se próxima aos parlamentares, posou para fotos e foi tratada como celebridade. Já Chavoso, um jovem negro e da periferia, mesmo com formação universitária, argumentos consistentes, foi colocado abaixo, de frente para os vereadores e afrontado, criminalizado durante todo o processo, numa posição semelhante à de um réu em julgamento. E vamos continuar com esse trecho aqui. Porque, como eu disse, o senhor é expert em praticar o whataboutism. O senhor simplesmente desvirtua o foco para trazer outros problemas. O foco não me interessa. É que o senhor não está aqui para debater, o senhor está aqui para responder. Se eu não lhe fiz uma pergunta, o senhor não responde. Eu entendo que o senhor tem uma certa dificuldade em entender o regramento da casa, mas funciona assim, alguém te pergunta, o senhor responde. Nesse momento do depoimento, a relação de poder fica ainda mais evidente. O vereador afirma que Chavoso é expert em desvirtuar o tema, reforçando a ideia de que ele não responde objetivamente, mas tenta escapar das perguntas. Em seguida, diante da resposta de Chavoso, o foco não me interessa, o vereador intensifica o enquadramento, o senhor não está aqui para debater, e sim para responder. A fala culmina em uma tentativa explícita de rebaixamento de Chavoso por Rubinho Nunes. Eu entendo que o senhor tem uma certa dificuldade em entender o regramento da casa. Gente, ele diz exatamente isso. E essa troca, ela escancara a assimetria da situação. De um lado, um parlamentar que se acha no direito de definir o que é ou não uma resposta legítima, o que pode ou não ser dito. Do outro, uma pessoa que, mesmo tentando elaborar um raciocínio crítico, é reduzida à condição de quem não compreende, de quem não tem capacidade de compreender as regras. E esse gesto não é apenas sobre normas regimentais. Ele traduz uma lógica social mais ampla, em que sujeitos da política, da elite, insistem em se colocar como guardiões do saber, enquanto subestimam a capacidade de argumentação de vozes populares. Ao dizer que Chavoso tem dificuldade de entender o regramento da casa, o vereador mobiliza uma retórica que ecoa a histórica desqualificação das populações negras e pobres.
É como se o Chavoso estivesse no lugar do aluno indisciplinado que precisa ser chamado à ordem e não no lugar do cidadão que traz uma crítica legítima à condução da política pública. E aqui podemos dialogar com o Fanon. Em Pele Negra, Máscaras Brancas, ele mostra como a colonização não apenas explora economicamente, mas também produz uma hierarquia simbólica que inferioriza o sujeito negro, associando a infantilização, a irracionalidade e a incapacidade de autonomia. A fala do vereador ecoa exatamente essa lógica. Ao negar a legitimidade da fala do Chavoso, reescreve-o em um lugar de minoridade política, como alguém que não entende as regras e, portanto, não pode ser reconhecido como interlocutor pleno. E o que está em jogo aqui não é apenas o conteúdo das respostas, mas a forma como diferentes corpos podem ou não ter acesso ao contraditório. A elite política, quem está nos espaços de poder, não tolera que um jovem negro, periférico, conteste, debata, exige submissão ao roteiro já traçado. E essa cena sintetiza o funcionamento da hierarquia racial e de classe no Brasil. Enquanto os privilegiados podem performar rebeldia sem consequências, os marginalizados são obrigados a obedecer ou são acusados de desrespeito. E eu fiquei muito indignada com essa dinâmica durante todo o depoimento do Chavoso e com as intervenções do presidente da CPI. Mas calma, que não acabou, tem mais. O senhor conhece algum dono de adega que organiza esse baile dessa maneira para aumentar a clientela? Não vou responder. É uma garantia. O senhor está aqui na qualidade de testemunha. Então, é uma garantia constitucional do senhor não responder qualquer pergunta que possa incriminá-lo. Então, a sua ausência de resposta é justamente para evitar que seja incriminado com a resposta. Doutor, presidente, a resposta pela ordem, é presidente, dada... aí há uma questão já constitucional. O silêncio dele na pergunta não pode ser... É constitucional. Então, perfeito. Então, ele pode se isentar de responder sempre O senhor está sendo retórico. Não, perfeito. O senhor pode isentar-se de responder sempre que a resposta, de alguma maneira, for incriminá-lo. Tá bem? Não, ou se não quiser responder também, Não, lógico. o silêncio dele está sendo usado em prejuízo dele. Isso é inconstitucional. Ele está aqui na qualidade de testemunha. Então, o silêncio dele está... Estou garantindo o silêncio dele. Qualquer pergunta que puder incriminá-lo é uma garantia constitucional e será assegurada. Eu também sou advogado e garanto que o senhor não será forçado a responder qualquer pergunta em prejuízo dele. Incriminá-lo. Isso será garantido por essa CPI. Não, de maneira alguma. Ele não irá responder. Doutor, ele não irá responder. Eu não quero que ele se incrimine de maneira alguma. Garantia constitucional assegurada nessa CPI. Silêncio não é consentir. Quem cala não consente. Calada vence. Mas pode... Isso é para investigado, para testemunha contra incriminação, vereadora. Existe uma separação legal entre os temas. Para investigado, sim. Para testemunha contra a própria incriminação. De maneira alguma, uma testemunha pode se incriminar. Gente, a dinâmica a partir desse trecho atinge um nível ainda mais perverso. Quando o vereador pergunta se Chavoso conhece algum dono de adega, ele não está interessado em uma resposta objetiva sobre o tema dos pancadões, está insinuando uma conexão com práticas ilegais ou ambientes criminalizados. É uma pergunta capciosa, construída para deslocar o depoente da posição de testemunha, de crítico, para a posição de suspeito. A reação de Chavoso, não vou responder, é um gesto legítimo de autopreservação. E aí entra a manobra do presidente da CPI. Ao afirmar que o silêncio é uma garantia constitucional para evitar a autoincriminação, ele não está apenas lembrando uma regra, mas insinuando que o depoente tem algo a esconder. Em vez de garantir um direito, ele usa esse direito contra o próprio depoente, como quem diz, se você não respondeu é porque tem culpa. E essa inversão fica ainda mais nítida quando o advogado do Chavoso intervém para apontar que o silêncio está sendo usado em prejuízo do Chavoso. E, de fato, a retórica do vereador transforma a ausência de resposta em prova indireta de suspeição. Trata-se de um mecanismo clássico de criminalização simbólica. Quando o depoente não responde, isso é lido como sinal de culpa. Se responde, é acusado de desvirtuar o foco. Em qualquer cenário, ele sai em desvantagem. E essa cena mostra como o poder político pode manipular as regras do jogo para ainda reafirmar as hierarquias sociais. O vereador usa uma estratégia típica de quem ocupa espaços de poder.
vestir o autoritarismo com a roupagem do discurso legalista. Mais uma vez, o Chavoso não é tratado como sujeito de direitos, mas como corpo sob vigilância, passível de ser associado ao crime. E essa dinâmica é muito didática para ilustrar como a elite brasileira constrói e mantém seus mecanismos de poder. O que vemos na condução do presidente da CPI não é um debate democrático, mas uma encenação do que Clóvis Moura chama de dispositivo de controle social. A elite, diante de qualquer contestação vinda dos subalternos, mobiliza regras, símbolos e retóricas que transformam crítica em insolência, resistência em suspeito e silêncio em prova de culpa. Mas as coisas não param por aí. O negócio ainda se agrava no trecho seguinte, em que a condução da CPI reforça ainda mais o abismo entre privilégio e criminalização. Acho que a gente tem uma visão bastante distinta da realidade. É porque você não mora na periferia, né? É porque eu não sou defensor de criminoso, essa é a diferença. Ah, não? Você defende aí o Pablo Marçal e o Bolsonaro? Excelência, pela ordem. Eu achei que, mais uma vez, Excelência, defende criminoso. Você está induzindo, está dizendo que meu cliente, ele defende criminoso? Se ele quer debater, a gente vai debater. Mas pelo amor de Deus, não cabe. O senhor vai se conter, eu vou pedir para se retirar. Vamos manter aqui a cordialidade. Eu vou pedir, assim, eu vou... É simples, é só ele não fazer um debate, ele responder as perguntas. Mas você está dando suas opiniões o tempo inteiro, eu vou dar a minha também, ué. Porque eu sou parlamentar, o senhor não. E daí? É bastante simples. Dane-se. Eu vou pedir eu pago seu salário, parceiro. Eu vou pedir para os colegas. Eu faço a cota da população de São Paulo, passa no meu gabinete, deve dar uns 15 centavos, eu te devolvo. E essa fala é fundamental porque desloca o debate da abstração para a experiência concreta. Não se trata apenas de ideologias diferentes, mas de posições sociais diferentes. O vereador fala de um lugar de privilégio. A reação de Rubinho Nunes após essa resposta é reveladora, porque ele diz: é porque eu não sou defensor de criminoso. E aqui a estratégia muda de tom e se torna um ataque direto à reputação do Chavoso. A crítica legítima de Chavoso é imediatamente associada à defesa do crime, numa tentativa de colá-lo ao estigma de criminalidade. E essa é uma tentativa feita ao longo de todo o depoimento, associar a imagem do Chavoso à criminalidade. E eu gostei da resposta do Thiago quando ele reage com firmeza. Ah, você defende o Pablo Marçal, o Bolsonaro. E essa resposta mostra o duplo padrão. Enquanto ele é acusado de defender criminosos simplesmente por trazer uma visão crítica sobre o funk, o próprio vereador tem histórico de apoiar figuras marcadas por discursos antidemocráticos e, em alguns casos, alvos de investigações judiciais. O advogado do Chavoso, percebendo a gravidade do ataque, intervém para registrar que a acusação contra o cliente é indevida. Mas, novamente, o vereador se esconde atrás da frase: isso não é um debate. E essa fórmula se repete como um mantra para manter a assimetria. O vereador pode opinar, ironizar, acusar, já o depoente deve se limitar a responder sob o risco de ser taxado de desrespeitoso. E o momento final do trecho é importante também. Chavoso afirma: mas você está dando suas opiniões o tempo inteiro, eu vou dar também. É a resistência em ato. Ele desmonta a farsa de neutralidade que o vereador tenta sustentar e reivindica o direito de se expressar como sujeito político. Ao fazer isso, Chavoso revela a contradição central da CPI. Não se trata de uma investigação sobre festas, mas de um palco de disputa ideológica. E essa cena é didática para compreender como o racismo e o classismo operam nas instituições. O presidente da comissão ocupa o lugar de quem dita as regras, acusa e se autoriza a falar sem limites. Já a pessoa da periferia precisa justificar sua fala, provar sua legitimidade e ainda enfrentar a ameaça constante de ser enquadrado como criminoso. A situação só vai escalando. Olha só esse trecho. Estou acabando aqui. Tá bom, né? Então, só falando, aproveitando a questão, então, para dizer que o crime organizado nada mais é do que um efeito colateral das políticas do próprio Estado, políticas de genocídio, de extermínio, de encarceramento em massa da nossa população. A responsabilidade pela existência do crime organizado é do Estado. Do crime organizado. Mas eu vou aproveitar. O doutor mesmo pediu que a gente prosseguisse assim. Eu quero fazer a próxima pergunta. O crime está dentro da Prefeitura de São Paulo, tantos esquemas aí dos ônibus, dos transportes públicos, e aí tem que recair para cima. Tem provas disso, senhor Thiago? É importante
provas que o senhor está levantando... Matérias jornalísticas e investigações. Matérias jornalísticas não são provas de nada, senhor Tiago. Vocês têm provas do que vocês estão falando? O senhor citou uma matéria do G1 a meu respeito, falando que eu roubei geladeira e não fala em nenhum momento que eu fiz qualquer roubo. O senhor está fazendo uma acusação muito séria diante de uma CPI, senhor Tiago. Eu recomendo que os senhores... Minutinho, deixa eu falar, por gentileza. Doutor, orienta o senhor, por gentileza, orienta ele, porque ele está fazendo uma acusação muito grave, baseada em matérias de jornais. Vocês também, a tábua que ele não, pela ordem, presidente. Por gentileza, orienta o seu cliente para ele não fazer esse tipo de coisa, porque ele pode se colocar numa situação muito desagradável, que não é o que a gente deseja nesse momento aqui na CPI. Pela ordem, vereadora. Ótimo, mas ele falou sobre uma reportagem. Não, mas ele desculpa, Diogo, doutor Diogo. Mas assim como a fala do presidente foi baseada numa reportagem. Doutor Diogo, o senhor ele disse que existe crime organizado dentro da prefeitura. Foi as palavras que ele... Não disse. Ele falou. A gente pode voltar no YouTube agora e a gente pode pegar a gravação. Foi isso que ele falou, eu interrompi, dizendo que ele não deveria fazer isso, porque ele está fazendo uma acusação muito grave, baseada em matérias. Mas então ele não deve falar isso. Ele deve falar, as matérias dizem que tem. Isso é uma coisa, falar, existe crime organizado dentro da prefeitura, é completamente diferente de dizer, as matérias jornalísticas estão dizendo que existe. É diferente. O senhor deve saber isso, seu advogado formado. O senhor deve saber muito bem sobre. Eu não quero continuar fazendo a sessão. Estou orientando só para que o senhor oriente o seu... Então eu reformulo, as matérias jornalísticas dizem, é isso. Agradeço. Pronto? Perfeito. Ok. O senhor vai concluir a minha pergunta? Sim, não ou se recusa? Me recuso. A tensão aqui começa a atingir um nível máximo. É uma fala que desloca o debate e denuncia a raiz estrutural do crime na política e na gestão pública. E essa inversão é insuportável para os parlamentares. Imediatamente, a vereadora Cris, conhecida por declarações de que ser branca, bonita e rica incomoda, intervém exigindo provas. O vereador Rubinho Nunes, por sua vez, desqualifica o uso de matérias jornalísticas como fonte de denúncia, mesmo que ele próprio tenha recorrido a reportagens em outros momentos para justificar suas falas. E mais grave ainda é a forma paternalista como a vereadora se dirige ao advogado. Oriente o seu cliente para ele não se colocar numa situação desagradável. E essa frase é exemplar da relação de poder. Não se trata de um conselho neutro, mas de uma intimidação disfarçada de orientação. O recado é, se você insistir em acusar o poder público, vai se complicar. A fala de Chavoso é deslocada para o campo da acusação grave e o debate vira uma disputa semântica. Se ele diz se existe crime organizado na prefeitura ou as matérias dizem que existe. O resultado é um esvaziamento da denúncia original, forçando-o a recuar e reformular sua fala. E esse recuo mostra como a CPI era um espaço de controle discursivo. Gente, e o circo continua. Senhor Tiago, o senhor fala bastante em liberdade. Aí eu pergunto, e o pai de família que acorda às 5 da manhã para trabalhar? Ele tem que engolir o barulho calado porque o senhor decidiu que pancadão é cultura? O pai de família que acorda às 5 horas para trabalhar tem que ser morto pela polícia, como o trabalhador lá em Parelheiros que foi correr para pegar o ônibus e o policial meteu bala nele. Então, é isso que o Estado faz com o trabalhador periférico não interessa a vocês. Eu não vejo vocês falando o menino Riante, 4 anos morto lá na Baixada Santista, tantos outros nomes que eu poderia estar listando aqui. Então, se é para a gente falar sobre a perturbação a essas pessoas, como o trabalhador sofre, a gente tem tantas outras coisas para falar também, sobre o fim da escala 6x1. Por que só se fala sobre uma coisa específica que é produzida lá dentro da periferia, mas o que é produzido pelo Estado e pelas elites e que vai lá para destruir as nossas vidas, isso não é falado? Isso é expert em Schopenhauer. Isso é muito bom em negar o fato e desvirtuar o foco para responder, para não responder o que o senhor quer, né? É interessante. Na minha leitura, isso é só uma demonstração de desconhecimento ou demagogia. É inegável que muitos moradores da periferia reclamam do barulho do trânsito caótico e da falta de estrutura básica nos bailes de rua. O incômodo existe e não pode ser negado. Mas o que Chavoso coloca em evidência e que a CPI sistematicamente recusa debater é a seletividade na forma como o incômodo é tratado. E a resposta do Chavoso desloca completamente esse enquadramento. Ele lembra que o Estado, que agora posa de defensor do pai de família, é o mesmo que mata trabalhadores e crianças na periferia. O exemplo do homem morto em Parelheiros e o nome de Rian, menino de 4 anos, que foi assassinado na Baixada Santista, expõe a contradição. O barulho do pancadão é tratado como uma ameaça, mas a morte sistemática de pessoas negras, de pessoas pobres, não gera CPI,
não gera comoção parlamentar. Com isso, o Chavoso denuncia a seletividade que pauta o debate. E aqui, mais uma vez, o vereador apela para a retórica da autoridade intelectual, chama Chavoso de expert em Schopenhauer e o acusa de negar fatos e desvirtuar o foco. É uma tentativa de mascarar com filosofia, o que na verdade é uma postura arrogante e demagógica. Em vez de debater a denúncia concreta, a morte de trabalhadores e crianças pela violência estatal, ele desqualifica o interlocutor, reafirmando o padrão que marcou toda a CPI. E eu acho que esse diálogo ele é muito revelador porque mostra como a classe política usa o discurso moralista para fingir preocupação com o trabalhador, mas na prática se esquiva de resolver seus verdadeiros problemas. Como já alertava Angela Davis, a criminalização seletiva ela serve para legitimar estruturas de opressão. Eu acho que o ápice de todo esse momento é a cena a seguir. O senhor reconhece ou nega que existe crime organizado nas periferias? Existe em todo lugar, inclusive dentro dessa casa. Dentro dessa casa? Pá. Aí eu pergunto, senhor, quem é o parlamentar ligado ao crime organizado para que eu possa levar ele à corregedoria? Quem é aqui dentro dessa casa ligado ao crime organizado? Por gentileza, o senhor pode responder? O senhor afirmou categoricamente. O senhor acabou de quem é o vereador ligado ao crime organizado? O senhor está filmado por YouTube, pela TV Câmara. Se o senhor não responder, eu vou adotar medidas legais. Responda quem é a pessoa. Qual vereador é ligado ao primeiro comando da Câmara organizado? O senhor vai dizer para mim aqui. Qual é o vereador ligado ao PCC nessa casa? Você que é Qual é o vereador? Você não tá nem aí com o pancadão. Você não tá nem aí com o pancadão. Qual é o vereador do PCC? Chama vergonha. Toma vergonha. Quem é o vereador ligado ao PCC? Você tá tentando. Quem é, Thiago? Quem é? Pela ordem. Qual vereador é ligado ao PCC? Eu não vou tolerar que ofenda um parlamentar. O senhor vai apontar que é, nós vamos investigá-lo. Se for ligado, será caçado. Pela ordem, quem é o vereador? Pela ordem, presidente, pela ordem. Afirme aqui, quem é o vereador ligado ao PCC? Dê o nome. Ou em nome da Câmara de São Paulo, vou tomar medidas para que o senhor faça. Quem é o vereador ligado ao PCC? É a segunda vez que o senhor faz isso. Eu pedi o seu Diogo não se orientar. Agora o senhor afirmou aqui. Quem é o vereador ligado ao PCC? Tudo que vocês querem é corte em cima do cidadão. O senhor é muito homem para apontar. É um assédio em cima do cidadão. Presidente, ele não falou que tem vereador. O senhor disse categoricamente. Ele não falou. O senhor afirmou categoricamente. Ele não falou que tinha vereador. Ele não falou. A gente não pode. Presidente, pela ordem, presidente, a gente não pode mudar a fala do Thiago. Em nenhum momento ele falou que tinha vereador. Ele falou. Pela ordem, presidente, pode votar. Ele não falou que tinha vereador. Ele disse ele não disse, ele disse que é essa casa. Ele não citou nenhum vereador. Ele não citou nenhum vereador. Que pega cada pulsa. Ele não citou. Ou ele se retrata publicamente ou ele aponta, doutor. Agora. Ele não citou. Ele não citou. Pela ordem, presidente. A gente precisa de seriedade dessa CPI. Não pode colocar palavras na boca do Thiago. Vamos fazer o seguinte, subjetivamente, pelo que o senhor falou, existe crime organizado dentro da periferia. Você indica onde está o crime organizado na periferia e aí eles podem indicar. Isso aqui não é uma chicana, vereador. Ele não está aqui na condição de debater. Da Câmara. Vereador, ele está aqui na condição de testemunha e do jeito que está indo vai virar presidente, pela ordem. Eu quero saber quem é o parlamentar ligado ao PCC. O que o Thiago trouxe porque se ele nega, foi que tinha tráfico em todo lugar. Isso aqui faz parte de todo mundo. Inclusive aqui. Não, se ele está dizendo que está em todo lugar, tem aqui também. Eu vou voltar a gravação. Pode votar. Se ele negar, ele sai preso. Pode votar. Se ele negar, ele sai preso. O clímax da CPI ocorre quando o vereador pergunta se Chavoso reconhece a existência do crime organizado nas periferias. A resposta é direta e brilhante em sua simplicidade. Existe em todo lugar, inclusive dentro dessa casa. E o que era para ser uma armadilha para o Thiago se transforma em denúncia política. O Chavoso rompe a moldura que queria restringi-lo à condição de réu da periferia
e devolve a acusação ao poder. Se há crime organizado nas periferias, também há no centro, também há nas instituições. E é nesse momento que a sessão se converte em um verdadeiro circo. O vereador Rubinho Nunes, presidente da CPI, inicia uma escalada de intimidação. Qual é o vereador ligado ao PCC nessa casa? Ele pergunta. Um detalhe muito importante é que quem introduz o PCC na conversa não é o Chavoso, mas o próprio Rubinho. A estratégia é muito nítida. Deslocar a fala crítica de caráter estrutural, que apontava para as contradições do Estado, para uma acusação criminal concreta contra parlamentares, criando uma armadilha. E o vereador Rubinho e a vereadora Cris exigem que ele seja homem e dê nomes. O advogado do Chavoso intervém diversas vezes para dizer que Thiago não citou nenhum vereador, nem mencionou o PCC, mas a lógica inquisitorial já estava instaurada. E a palavra da defesa não tem peso diante da fúria performática do presidente da CPI. Ao final, a chantagem fica explícita. Ou ele se retrata, ou ele prova o que diz. E esse detalhe, o fato de que foi Rubinho e não Chavoso quem trouxe o PCC à conversa, é revelador. Ele cria uma narrativa para incriminar o depoente, forçando a se defender de algo que não disse. Trata-se de um exemplo de quem ocupa espaços de poder e que manipula o discurso para transformar a crítica em acusação, a denúncia em ameaça pessoal. E essa cena é didática porque expõe o funcionamento do racismo e do preconceito de classe nas instituições. Na CPI das Bets, vimos o privilégio branco em ação. Virgínia desrespeitou uma senadora em rede nacional, ironizou perguntas e transformou um espaço de investigação em palco de marketing. Em vez de cobrança, recebeu tietagem. Parlamentares tirando fotos, quase um tapete vermelho estendido para ela e até o gesto simbólico de ser colocada lado a lado com os políticos, como se fosse uma parceira de debate. Ali não ocupou o lugar de investigada, mas o de celebridade legitimada pelo poder. Na CPI dos pancadões, a cena foi radicalmente diferente. Thiago Torres, o Chavoso, foi tratado desde o início como suspeito. Foi colocado abaixo dos vereadores, numa posição que lembrou um réu em julgamento, interrompido diversas vezes, acusado de defender criminosos, enquadrado como insolente e até ameaçado de prisão por algo que não disse. Até o seu silêncio, um direito constitucional, foi usado contra ele como prova indireta de culpa. E essa comparação escancara as dinâmicas de poder e privilégio que estruturam a sociedade brasileira. Ela mostra como a cor da pele, a origem social e o lugar de onde se fala determinam não apenas o modo como uma pessoa é tratada, mas também o valor e a legitimidade atribuídos à sua fala. E o que está em jogo aqui não é apenas a diferença de tratamento individual, mas a reprodução de um sistema que naturaliza privilégios para uns e impõe criminalização a outros. A Sueli Carneiro nos lembra que a branquitude não opera apenas como privilégio material, mas também como um lugar de enunciação que define o que é considerado racional, legítimo e aceitável. E esse mecanismo se torna visível quando discursos que partem da periferia, como o do Chavoso, são constantemente refutados, desconsiderados ou ridicularizados, não por falta de consistência, mas por virem de um corpo e de uma origem social que não ocupa o espaço da autoridade reconhecida. E essa postura elitista ficou evidente na própria dinâmica corporal e discursiva do vereador Rubinho Nunes, que tratou o Chavoso com arrogância, ironia e superioridade. A mensagem implícita era a mesma que estrutura a mentalidade da elite burguesa. O povo não é digno de fala qualificada, a não ser que se submeta à lógica do poder já instituído. E essas comissões funcionam como um espelho, mostram que no Brasil ainda vale mais quem fala do que o que se fala. Mas o pior de tudo é que, na prática, muitas dessas CPIs acabam funcionando mais como palco de autopromoção para políticos do que como instrumentos de transformação social. O que se vê são longas sessões transmitidas ao vivo, discursos inflamados e cortes circulando nas redes, enquanto pouca ou nenhuma medida concreta é tomada para melhorar a vida da população. Basta lembrar de exemplos recentes. A CPI das Bets rejeitou o relatório final da senadora Soraya Tronicle, que pedia o indiciamento de 16 pessoas, entre influenciadores, empresários e donos de sites de apostas.
Com a rejeição, a CPI encerrou os trabalhos sem um parecer do colegiado. Já a CPI das lojas americanas, criada para investigar um rombo fiscal de cerca de 20 bilhões, terminou sem propor indiciamentos e sem apontar de fato os responsáveis pela fraude. No fim, a CPI das bets e a CPI dos pancadões acabaram servindo para mostrar mais uma vez a enorme diferença de tratamento que existe no Brasil. Quando convocados são pessoas como Virgínia, as perguntas vêm em tom leve, quase de entrevista, cheias de cuidado para não constranger. Mas quando quem fala são pessoas da origem do chavoso, a postura muda, vem a arrogância, o deboche, o desdém. Não importa o conteúdo da fala, mas de onde essa fala vem e quem é o corpo que a enuncia.